Bom dia amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Ceifa de Luz, bom? Todos os domingos e mais uma vez faremos ele gravado, tá? Não é comum, esse aqui é um estudo que a gente gosta de fazer ao vivo, mas por dificuldades aí com compromisso, a gente prefere não deixar de existir o estudo e fazemos gravados e lançamos aí ao ar na manhã correta, ok? Hoje então a gente faz o capítulo número 55, no burilamento íntimo. Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe, hoje, agora e sempre. Que nós estejamos abertos às impressões dos amigos espirituais que nos acompanham. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Amigos, vamos lá. No burilamento íntimo. Nessa lição intitulada por Emmanuel, né, o autor espiritual, através das mãos do Chico Xavier, ele intitula então a lição número 55, baseado no estudo do versículo 46 do capítulo 24, então 24, 46 do livro de Mateus. Então tá lá, Mateus 24, 46 diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vamos repetir? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Essa é uma frase atribuída a Jesus, né, por Mateus, ou por quem escreveu o livro, né? A gente já falou sobre isso, que os livros nem sempre são de autores exclusivos e únicos, né? Então, é uma frase atribuída a Jesus. Faz todo sentido, né? Apesar que, quando se pensa numa interpretação muito ao pé da letra, nós entendemos, lendo esse versículo, que o Senhor está vindo, né? E quando ele nos deixou? É uma pergunta que a gente faz, né? E ele está vindo, e quando ele vier, se você estiver fazendo desse jeito, de um jeito bacana, vai dar bom. Basicamente é isso, né? Essa é a interpretação literalista. Só que acontece que a gente sabe, pelos estudos, né, e pelo parco entendimento que nós temos ainda, apesar que nós estamos nos esforçando, todos nós, Jesus não era literalista. Algumas vezes foi, né? Mas na maioria das vezes ele era mais profundo e muito comovente. Tocava os íntimos e toca os íntimos até hoje, de todos nós, né? Então essa frase assim não ficou assim. Para a gente tentar explicar essa frase e tentar entender o que Jesus estava querendo mostrar para a gente ali, nós temos que buscar todo o contexto, né? O contexto do capítulo 24 do livro de Mateus, senão não dá. Aí a gente fecha com o estudo de Mateus, de Emmanuel, ok? O capítulo 24, ele é chamado em algumas traduções de Mateus, ele é chamado em algumas traduções bíblicas como o sermão profético. É bastante famoso, conhecido, né? É uma parte em que Jesus profere um discurso escatológico. O que é escatológico? Ele tem, assim, para o literalismo, um caráter finalista, de fim dos tempos. Que no momento em que o fim dos tempos chegarem, né, nesse dia do fim, né, como se fosse uma questão apocalíptica, e a gente sabe que o Apocalipse também foi mal interpretado, porque Apocalipse não é fim, né? Apocalipse é revelação, a própria palavra diz, é revelação. Eu não sei quem entendeu e passou isso à frente, que Apocalipse é fim do mundo, né? Não tem nada a ver. E Jesus profere então ali algumas questões que foram
não compreendidas e ainda precisam ser mais debatidas, né? Nós vamos trazer aqui um apontamento que a gente acha importante, tá? Para mostrar essa profundeza de Jesus. Com certeza tem muito mais para ser apontado, mas o que a gente conseguiu alcançar. Então tá lá no capítulo 24. Só para a gente entender o que está acontecendo, eu preciso ler. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Então os discípulos, ó Senhor, olha aqui, né? Olha que templo maravilhoso aqui em Jerusalém, né? Foram construídos há muitos anos. E Jesus profere as seguintes palavras: vede todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Meu Deus. Parecia assim um tom até de azedume do mestre, né? Mas não era. E não era um tom finalístico também. Então Jesus estava tocando na profundeza do homem que buscava o entendimento. Só que eles não entenderam. Porque lá na frente, eles buscaram Jesus e perguntou: quando isso acontecerá, mestre? E qual é o sinal da tua volta, do fim do mundo? Como isso é possível? Porque, gente, uma construção do tamanho que era o Templo de Jerusalém há 2000 anos, inconcebível para a época, né? Uma joia da arquitetura. E aquilo tudo destruído, seria possível, né? E Jesus respondeu: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Preciso que aconteça guerra? Pensando de uma maneira literalista, Jesus estava dizendo que é necessário a desavença, é necessário o morticínio. Vocês acham que Jesus diria isso? Ou, com um entendimento um pouco mais amplo, é necessário porque a humanidade não está preparada ainda para o amor. Ou, é necessário porque vai acontecer, né? É bem provável que aconteça. Mas que guerra é essa? Será que é uma guerra material? Será que é uma guerra externa? Né? Aí é que tá. Jesus não falava para homens simplesmente encarnados. Jesus falava para espíritos. Né? Jesus pensava para frente, na imortalidade. Essa é a mensagem de Jesus. É uma mensagem imortalista. Então Jesus não tinha nenhum interesse de promover as questões do mundo. Por isso não restará pedra sobre pedra, né? Por isso haverão guerras, porque são necessárias. Agora, entender isso de uma maneira literalista nos fazem acreditar que Jesus não cumpriu o seu papel, né? E foi crucificado antes da hora. Poderia ter evitado e tudo mais. A gente sabe que não, ele trouxe o recado dele. Né? Ele verbalizou, ele externalizou e tiveram anotações as quais nós estamos lendo algumas. Né? Mais à frente, um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, ele diz assim: aquele que estiver no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa, no dia que acontecer, né? No dia que houver essa perturbação, no dia que houverem as guerras, né, a infâmia, a dificuldade, não desça. Quem estiver lá no terraço, no topo, não desça. E aquele que estiver no campo, não volte para trás. Isso é muito interessante. Pouquinho mais adiante, ele diz assim: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade. Cairão do céu as estrelas, as potências do céu serão abaladas. Então acontecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Meu Deus!
escuridão, né? O céu não aparecerá, não haverá sol, né? Será o dia do Filho do Homem. Importante a gente entender o que é o Filho do Homem, né? Filho é o que sai das entranhas, filho é o que eu gero, filho é o que tem dentro de mim, filho é o que eu dou, né? É o que eu tiro de mim mesmo, né? São as minhas construções, são as minhas possibilidades. Ninguém consegue dar o que não tem, entendem? Esse é o Filho do Homem, filho da humanidade, o que sai das entranhas da humanidade. Nós já falamos isso aqui nos estudos. São as nossas realizações. Então, no dia do Filho do Homem, no dia de fechar a conta, no dia que nós estivermos frente a frente com a nossa consciência, né? É o dia do juízo, se é que a gente pode dizer assim. No dia da consciência, estejamos no terraço, no ponto alto da casa. E se estivermos no campo, não olhemos para trás. Começa a fazer sentido a mensagem de Jesus, porque nesse dia é importante que nós estejamos na parte mais alta, a parte mais espiritual. Tanto é que à frente ele fala do dilúvio, ele cita Noé, né? Lá no livro Gênesis. Ele dá todas as pistas, é que o povo não entendeu, não tinha capacidade para isso, né? Isso tudo tá descrito pela nossa doutrina espírita. Vem então a explicação de que Noé, a Arca de Noé, tem ali 3 departamentos, né? Basicamente 3 departamentos. Nós temos um departamento inferior, onde reina a animalidade. Nós temos um departamento, um andar mediano, onde está a humanidade, e um terceiro andar onde ninguém habita, né? Porque a humanidade não ascendeu ainda, não tinha ascendido à época de Noé, o terceiro andar, que era o andar da espiritualidade. Só que no dia do Filho do Homem, no dia da tomada de consciência, no dia que você for testado, né? E isso pode acontecer todos os dias, não tem um dia específico. No dia que a gente for testado, estejamos no terraço. Pensemos no que seja espiritual e não no que seja material e passageiro. Essa é a mensagem. Vamos ler de novo a frase do Emmanuel, que o Emmanuel usou para o estudo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. Mas ainda tem uma chave aqui para a gente abrir, né? O Senhor. Senhor aqui, a palavra para Senhor é Kyrios. E Kyrios quer dizer Lord. Mas não é em referência a Deus. E nem a Jesus. É em referência ao chefe, ao que manda. E na sequência nós temos a palavra autos, que apareceu nos nossos últimos estudos. Autos significa self, por mim mesmo. Então, eu sou o Senhor de mim mesmo. Então, no dia que eu tomar essa consciência que eu sou o Senhor de mim mesmo, quando isso acontecer, serei um bem-aventurado, que é Macários, que a gente já estudou também, né? Serei feliz se eu estiver fazendo da maneira com que Jesus demonstrou, como exemplo. Não vem ninguém e olhar para você, deixa eu ver se você está fazendo corretamente. Deixa eu ver se você está fazendo aqui, ó, do jeito que eu mandei. Não tem ninguém que vai fazer, nem Jesus vai fazer isso. É o Lord Autos. Então, eu sou o Lord de mim mesmo. Então, sou eu que vou ver no dia do Filho do Homem, no dia da tomada de consciência, que pode ser todo dia. Pode cair a ficha. Eu ando fazendo uma coisa que não é boa. Não, pior. Eu ando fazendo uma coisa que é péssima. Eu não subi ao topo da espiritualidade, ao contrário, eu desci ao porão da
animalidade. Eu estou vivendo entre feras, porque eu sou uma delas. E eu não estou perseverando. Nesse dia, se a minha tomada de consciência chegar, se o Filho do Homem nascer de mim, esse dia vai ser um dia de queda. Vai ser um dia que, como diz aqui Jesus, esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade. Veja como faz todo sentido com a nossa doutrina espírita. André Luiz conta isso pra gente através do mentor Calderaro no livro No Mundo Maior. É todo mental aquele livro, falando da mente. Pode procurar lá. Se eu não me engano é capítulo 4, é 3 ou 4 do livro No Mundo Maior. Tem lá falando sobre o porão, o segundo andar e o terceiro andar, o andar superior. Né? Fala da mente, da consciência, da espiritualidade, da iluminação. Aí ele fala lobos centrais, a parte do cérebro reptiliano. É sensacional. Recomendo muitíssimo, tá? Então vamos ler o que o Emmanuel escreveu no Burilamento Íntimo, só para casar e fechar? Vamos lá. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito, 2 pontos. Quais hábitos? De ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. De fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. De auxiliar ao trem, sem expectativa de recompensa. De aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca. De desculpar incondicionalmente qualquer ofensa. De nunca prejudicar a quem quer que seja. De buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou desonra. De procurar o bem com a disposição de realizá-lo. De nunca desesperar. De que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então ele traça ali pra gente, né, como se cultivam os bons hábitos no dia a dia. E não tem nenhum desses apontamentos de Emmanuel que fazem uma referência ao que o outro está fazendo. É o que nós estamos fazendo. É autos. Eu sou o Lord. Sou eu. Então, a evolução é individual, né, gente? A evolução é individual. Nós não prescindimos da ajuda do próximo, mas ela é individual. Querem ver como fecha o último capítulo, o último parágrafo? Para isso, então, para os bons hábitos, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca de sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós. A alavanca está em nós. Autos. E somente vale se manejada por nós. Curios ou Lord. Fechou? A gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. Obrigado aí por mais uma semana. Semana que vem, capítulo 56. Beijos!